poço. Não sei se é botar mais grave, se é botar mais agudo, se é trocar de vida, de voz. Vamos lá, vocês estão bem? Sim. Também com um grito desse, né? Até assusta até. Quero convidar você para ficar de pé no seu lugar, abrir sua Bíblia no Salmo 119. Nós vamos ler o Salmo inteirinho hoje, o culto vai ser esse. Só que não. Quero que você vá lá no versículo 169. A Bíblia diz assim: chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensina os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te, ajude-me os teus juízos. Ando errante como ovelha desgarrada, procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Feche os teus olhos, querido. E saiba que o Senhor te procura. Ele olha para você como alguém que sabe muitas vezes que não tem direção, não sabe onde pisar. Ele está te olhando agora. Então descansa na consciência que você tem de quem Deus é, de que se você deseja encontrá-lo, Ele deseja que você o encontre. Pai, nós nos unimos aqui em oração, a gente se junta para te agradecer, porque o Senhor nos encontrou um dia e não foi apenas hoje. Nós te agradecemos, Pai, porque essa noite mais uma vez, ela mostra, Senhor Deus, o teu cuidado conosco, porque o Senhor não precisa desse culto, mas ainda assim, Pai, o Senhor institui momentos como esse, para que a gente tenha, Senhor Deus, comunhão contigo, para que a gente tenha comunhão entre nós. Por isso dá-nos, Senhor Deus, condição de exercitar e de viver, Senhor Deus, essa comunhão entre nós também. Que haja, Senhor Deus, nesse lugar uma atmosfera de louvor, de adoração, onde apesar, Senhor Deus, do congregar que nós queremos exercitar, nós também possamos entregar ao Senhor uma adoração, além de horizontal, também vertical. Assim nós oramos para o Senhor, te agradecendo, porque nesse momento, Pai, o Senhor se faz presente, não pela nossa competência, mas pela nossa carência, pelo nosso clamor, pela nossa necessidade, e que essa necessidade, esse clamor, não seja apenas, Senhor Deus, de quebrantamento, mas também seja de celebração e adoração ao teu nome. Como queremos expressar, Pai, um barulho santo ao Senhor, com uma salva de palmas a ti, Jesus. Aleluia. Oh, 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 oh.
tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. Ele vem saltando pelos montes. Ele vem saltando pelos montes. Seus cabelos são brancos como a neve. Seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Corações esquecidos, hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos.
esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queima por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queima por ti. Aleluia, Senhor. Que a nossa vida seja canção que te alegra e te adora. Assim como sejamos nós, Deus, cartas vivas do Senhor, que as pessoas podem ler o Senhor através de nós. Pai, a gente sabe que a gente está muito aquém daquilo que a gente deveria ser e viver. Mas estamos aqui, Espírito Santo, te pedindo, aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. E que esse avivamento, Pai, ele não esteja comprimido em horas dentro de um prédio, mas ele gere em nós, Senhor Deus, uma curiosidade, Pai, em saber o que o Senhor pode fazer, se a gente se dispor a se arriscar na nossa rotina de vida. Então nós te pedimos, Pai, nesse momento nós suplicamos, aviva-nos. Dá-nos, Senhor Deus, o teu fogo, que começa queimando dentro de nós primeiro. Dá-nos, Senhor Deus, essa sede, essa vontade de ter experiências com o Senhor que sejam além de um momento de culto, Pai. Para que então assim a nossa vida seja uma vida em adoração e até o que parece ser um sacrifício de louvor ao Senhor seja na verdade, Pai, o nosso prazer em te adorar. Conduz-nos, Senhor Deus, ainda nesse culto, a prestar ao Senhor a adoração que nós precisamos te entregar, não porque o Senhor necessita, Pai, mas porque nos faz bem te adorar. Mais uma vez, Senhor Deus, engrandecemos ao teu nome e aplaudimos a ti, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Pode se sentar, querido. Vou dar poucos recados hoje, a não ser que tem Luau do Flame na igreja de Biritiba. E vocês já combinaram, Dani, que hora vocês vão sair, de onde vocês vão sair? Ainda não combinaram? É depois de amanhã, gente. Vocês vão procurar, vão combinar por onde? Pelo grupo lá dos Connection, lá, sei lá das quantas? Ah, é no outro ainda, então tá bom. Então não precisa combinar, eu que tô ansioso mesmo. Daqui não tá a data aqui. Congresso de Mulheres, dia 24, sábado. É esse sábado agora? E vocês vão? Quem vai? Eu não vou porque eu sou homem. Mas também se fosse de homens, não sei se eu ia conseguir ir também. Enfim. Eu acho que é isso. Teve gente terça-feira na Ayrton Nogueira lá, no Bola Running lá? Teve? E vocês vão sábado de novo ou não? Vão? Tipo, nem ia, né, pastor? Mas você falou do púlpito, a gente vai, né? Então tá bom. Sei que umas 6 da tarde lá? Então 6 da tarde na Ayrton Nogueira. Se tiver raquete de tênis, leva, né? Então tá bom. Queria saber se tem alguém visitando a gente pela primeira vez hoje aqui. Tem alguém que veio a primeira vez? Primeira vez? Primeira vez? Posso pedir um favorzão para vocês? Tudo bem que tem mais visitante que membro hoje, mas você podia ficar de pé no teu lugar só um pouquinho? Você que veio a primeira vez? Uma salva de palmas a Jesus. Você que está perto, por favor, dê um abraço a esses visitantes. Diga o quanto eles são bem-vindos.
Sai, até o pessoal do som pode sair da mesa para ir lá dar um abraço, porque tem pouca gente hoje. Sintam-se abraçados aqui também. Aqui, ó, Samuel, aqui na sua frente, ó. Deus abençoe, viu, gente? Pode sentar, fica à vontade. Pode se sentar, fica à vontade, sinta-se em casa. Pode sentar. Eu sei que você, visitante, deve estar se perguntando: cadê os membros da igreja? Eu estou perguntando a mesma coisa também. Chega quinta-feira, meu irmão, é tanta gente que tem tanta coisa para fazer que a gente nunca sabe o que é. Aí domingo todo mundo aparece aqui. Aí a gente fica assim, um monte de gente que a gente sabe que poderia estar aqui, a gente vê lá, porque eu stalkeio o Instagram da galera, né? Aí eu fico olhando lá a pessoa onde tá comendo. Eu sou um controlador, brincadeira. Mas sinta-se à vontade, viu? Pra gente é um prazer ter pessoas que nos visitam. A gente sabe que visitar uma igreja não é uma coisa que você faz sempre, né? Então você abrir o coração para vir numa igreja que tem nome de sorveteria, que tem uma prancha no púlpito, você é uma pessoa muito legal. Então sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Os banheiros estão aqui atrás. A gente está numa fase ainda de adaptação de um monte de coisa. Tem algumas coisas que ainda estão meio fora de lugar, porque a gente mudou há menos de um mês para cá, para esse prédio. E então a gente tem muita adaptação, internet mesmo, a gente não conseguiu ajustar. Então tá assim uma bênção, mas a gente vai se ajustando. E que bom que você chegou. Quem sabe se você ficar também, você também não seja uma peça importante para essa fase, tá bom? Sinta-se em casa. Já dei todos os avisos importantes, né? Então, queridos, nesse momento a gente vai ministrar ao Senhor os dízimos e ofertas. Se você entende que esse princípio é um momento de oportunidade, de gratidão, você pode fazer isso. Quiser entregar alguém em espécie, pode vir aqui à frente. Quiser fazer isso com o seu dinheiro de plástico, você pode ir ali do lado. Se você quiser fazer isso por Pix com o nosso super telão de projetor imaginário, você pode fazer isso também. Não está transmitindo ao vivo, né? Não? Então tá bom. Você que está aí, que não está ao vivo, você pode fazer a sua oferta também agora, que vai aparecer aí a tarja, o número, enfim, tudo que tem aí para você poder fazer. Se você frequenta uma outra igreja, você que nos visita, não entrega seu dízimo aqui, entrega seu dízimo na igreja que você congrega, tá? No lugar onde você tem sido assistido. Se você quiser entregar uma oferta, evidentemente a terra é fértil, igrejas são abertas, missionários são enviados, pastores são mantidos através desses recursos, mas não por aquilo que acontece com o recurso, mas por aquilo que acontece com a nossa vida individualmente. Então use esse momento para poder expressar tua gratidão, tua adoração a Deus. E como esse momento é de adoração, quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, aonde você está. Enquanto a gente adora a Deus aqui, você pode adorar a Deus aí também.
Tem mais um pouquinho de U? Só para terminar aqui minha oferta. Vamos orar, queridos. Pai, eu te agradeço porque esse momento, ele é tão precioso, Pai. Muitas vezes ele é ensinado de maneira errada, de maneira confusa, em tantos lugares. E o teu povo, Deus, não entende a oportunidade da gratidão por reconhecer aquilo que o Senhor tem feito. Que esses momentos, Senhor Deus, sejam para nós oportunidades de ver como é que o Senhor vai continuar cuidando de nós e não dizer ao Senhor o que nós queremos. Ainda que tenha no nosso coração, Pai, tantos anseios, tantas preocupações, necessidades, Deus, os teus filhos que precisam, Pai, cumprir seus compromissos, saldar dívidas. Eu te peço, Pai, que isso seja uma consequência muito simples e natural até, que a oportunidade que nós temos seja aquilo que seja nosso alvo nesse momento, Pai. E assim nós te entregamos essas ofertas. E eu te peço, Deus, que cada um dos teus filhos que participando ou não desse momento tenha essa consciência, Pai, seja mais uma vez abençoado pela tua bênção que sempre vem primeiro, porque ninguém deu nada primeiro ao Senhor para que Ele venha a ser restituído. Nós oramos, Senhor Deus, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, querido. Tudo bom, Alan? Bonita essa camisa, hein, Alan? Pessoas bonitas, camisas bonitas. Graças a Deus. Queridos, vou tentar ser bem otimizado no tempo. Então abra a tua Bíblia lá em Mateus no capítulo 20. Prometo que eu vou ser rápido hoje. Quer dizer, não posso prometer uma coisa que eu não sei o que vai acontecer no final, né? Que as pessoas, quando são muito espirituais, elas falam assim: olha, o Espírito Santo, ele toma aqui, mas a gente sabe que tem que ter um controle, né? Senão ninguém aguenta. Quem que volta a semana aqui? Ah, descobri. É por isso que o pessoal não está vindo. Quinta-feira eu estou pregando muito tempo. Nada, brincadeira. Vou ser o objetivo aqui. Acharam aí? Mateus capítulo 20 diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E eu quase soltei uma piadinha aqui que você não percebeu. Os últimos serão os primeiros, os antepenúltimos serão os terceiros. Estou tão acostumado a fazer essa piada infame, que quase que ela saiu aqui. Lê esse texto, e se você não entendeu aqui, um senhor saiu para pegar pessoas para trabalhar na sua vinha. Então ele combinou 1 denário com as pessoas que ele encontrou de manhã. Daqui a pouco ele encontra um outro grupo, 1 hora depois. E aí depois ele vai e convida também esse. Depois ele convida um outro grupo. E quando ele vai pagar todo mundo, ele paga o mesmo valor para todo mundo. Então tanto aquele que foi contratado de manhã
no comecinho do serviço, até aquele que foi contratado no final do serviço, receberam a mesma coisa. E aí um deles vai lá e reclama: poxa, como assim? Né? Achei que você ia dar mais para a gente. Falou: mas eu não combinei com você um denário? Eu não posso dar a mesma coisa para os outros? Eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Eu quero pagar todo mundo igual. E aí ele está dizendo que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Esse contexto é interessante, e ler esse texto faz a gente entender por que a gente odeia o comunismo. Entendeu? E quanto a outros, talvez, que tenham um pensamento diferente, por que outras pessoas odeiam o capitalismo? Geralmente quem odeia o capitalismo odeia o patrão. E quem odeia o comunismo, quem odeia o comunismo, odeia essa questão de igualdade e desequilíbrio, onde uns trabalham menos, mas ganham a mesma coisa. O problema é que num regime como esse, a gente não é nivelado por cima, a gente é nivelado por baixo, né? E eu não vou continuar falando disso, senão você vai achar que isso aqui é um discurso político. Enfim, mas eu escutei uma frase esses dias sobre isso, que eu achei interessante, por isso que eu quis exemplificar assim, que as pessoas que odeiam o capitalismo, ela não odeiam o capitalismo por odiar a possibilidade de ter dinheiro, e sim pela possibilidade de alguém ter mais dinheiro do que ela. Então, tem gente que odeia o capitalismo porque tem gente que tem mais dinheiro que ela, não porque ela não tem dinheiro, ou porque pela dificuldade de conseguir dinheiro, enfim. Mas eu quero usar 2 pontos aqui de comparação, só que antes eu quero usar um outro texto aqui. Lucas capítulo 18, versículo 19. Aliás, Lucas capítulo 18, versículo 9, diz assim: propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, pois se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram a um templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Eu quero trazer aqui 2 pontos sobre esses 2 textos. A primeira palavra é comparação, e a outra é seleção. Se você olhar o primeiro texto, você vai perceber que os trabalhadores estavam comparando o tempo de trabalho e fazendo comparação ao que o outro recebeu. E nesse texto em especial de Lucas, 2 homens, um fariseu e um publicano, subiram para orar, só que um fez uma oração meio que, eu não sei nem se dá para dizer que é de gratidão, porque apesar de ele começar dizendo graças te dou, ele está dizendo: eu te agradeço porque eu não sou igual a todo mundo, eu não sou igual a esse miserável aqui, né, desse publicano. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu jejuo 2 vezes por semana. Em contrapartida, o publicano olhou, ele não conseguia nem olhar para cima, ele não tinha nem coragem de olhar. O texto diz aqui: o publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim que sou pecador. São 2 pontos de comparação muito semelhantes, e um dos primeiros pontos de comparação que a gente tem aqui, é que quem faz, nesse último texto de Lucas, a comparação com o outro, é só o fariseu. A única pessoa que faz comparação é o errado, é o fariseu que faz uma comparação entre ele e o publicano. E o publicano, que estava correto na sua forma de se relacionar com Deus, ele fala só de si mesmo, ele não faz comparação. Eu acho que você já pegou esse ponto. Isso mostra que se a gente erra por se comparar com o outro naquilo que dá certo na vida, a gente também erra ao se comparar com o outro, quando coloca o outro naquilo que dá errado na vida do outro. Então, comparação é um dos piores problemas que a gente tem na vida. Acho que você já deve ter ouvido alguém falar que um dos princípios de educação de uma criança é não ficar fazendo ela se comparar com outra criança. É não comparar, por exemplo, relacionamento, ex-namorado, ex-namorada. Minha ex-namorada fazia isso, meu ex-namorado fazia aquilo. Você quer deixar a pessoa louca de um relacionamento contar o que o teu ex ou a tua ex fazia. Aí você vai arrumar a terceira guerra. Então também está errado
se comparar ao que está pior do que a gente. Mas voltando para o texto de Mateus, posso circular nesses dois textos? Eu peguei só dois, está tudo certo, né? Mas voltando para o primeiro texto de Mateus, a gente aprende, querido, que os trabalhadores, eles não estavam reclamando por trabalhar demais. Eles estavam reclamando porque os outros ganharam a mesma coisa trabalhando menos. E eles não reclamaram nem para aqueles que receberam menos. A reclamação deles foi direto com o patrão, como se o patrão fosse injusto. Eles estavam ali se baseando numa justiça humana, olhando mais para os outros do que para si mesmo. Você percebe que é um erro prático de comparação, é sempre olhar mais para o outro, invejar o outro, reclamar do outro. O problema da comparação não é quando você se compara a alguém e você reconhece a tua miséria e você se coloca no seu lugar. É quando reconhecer a tua miséria te coloca numa condição de lamentação, de prejuízo. E isso, querido, eu vou te dizer, não é um privilégio de pessoas que estão fora da igreja. Pessoas que estão dentro da igreja passam as mesmas circunstâncias de comparação ou da sensação de estar sendo desfavorecido. Então qual é o segredo para você poder se livrar desse estado emocional que te derruba? É não deixar o inimigo envenenar o teu coração através desses pensamentos de comparação. É tomar cuidado se essa comparação, ela está gerando em você um fruto destrutivo, ao invés de te dar aqui uma lição, uma direção que te faça amadurecer. O problema não é só a comparação em si, mas o fruto que ela tem, o resultado que ela tem, né? Então, é muito ruim quando a pessoa se acha melhor do que os outros, e ela acha que os prejuízos que ela tem na vida, elas são uma injustiça de Deus muitas vezes. Eu acho que você vai conseguir me entender agora, eu vou começar a facilitar o teu entendimento. Sabe quando você é crente, que você faz tudo certinho, e as coisas não acontecem do jeito que você esperava, e aí você faz aquela oração, eu não sei você, mas eu já fiz essa oração, eu já confessei que eu já fiz essa oração aqui algumas vezes, onde você diz para Deus, Deus, mas como assim? Por que isso aqui está dando errado? Eu estou fazendo tudo certo. Primeiro erro da gente é fazer comparação, às vezes com outras pessoas, mas dizer que a gente está fazendo tudo certo. Então quando a pessoa reclama dos seus prejuízos, comparando outra pessoa e dizendo, poxa, olha lá o outro, faz tudo errado, olha eu aqui faço tudo certo. A gente está dando a ideia de que Deus é injusto, de que Deus não sabe o que está fazendo. Vocês estão me entendendo até aqui? Agora aprenda uma coisa, quando se fala de benefício de outras pessoas, de ímpio, benefício de pessoas que você se compara e fala, poxa, aquele cara está se dando bem, isso é injusto porque esse cara faz tudo errado. O benefício que nós enxergamos para fazer comparação, ele é só exterior. Por exemplo, você conheceu o Ike Batista, né? Ike Batista, um dos caras mais ricos do mundo, quebrou, e aí ele ficou com uma dívida de não me lembro quantos milhões. O cara ficou tão mal, mas tão mal, que ele começava até a ir nas igrejas mais humildes, mais simples, para receber oração. Tem um vídeo dele numa igrejinha, recebendo uma oração. Uma igrejinha menor ainda do que essa. Você vê o estado que ele chegou. Aí talvez a gente possa se perguntar, quem gostaria em sã consciência de estar no lugar de um cara que só tem fama de milionário? Ah, pastor, eu gostaria, porque depois o cara se levantou de novo. Não, é que a mentalidade dele faz o cara chegar até esse ponto. Então tem muita gente que não sabe viver essa questão da comparação e acha sempre que está vivendo algo injusto, que a sua vida estacionou, que o problema na verdade está no outro, que não é justo que o outro ganhe tudo isso. Eu não sei se eu vou conseguir fazer um link aqui, mas tem um cara chamado Guto Galamba. Quem já ouviu falar desse cara? Vocês se lembram quando teve uma situação de uma chuva? Eu não sei se ele mora em Florianópolis, que arrancou o telhado da casa dele. A gente começou a ver os comentários lá, e um dos comentários primeiro ele falou assim, quem de vocês tem uma piscina na sala? Você lembra dessa parte? Quem de vocês tem uma piscina na sala? Quem de vocês viu isso? Não sei o quê. E aí os caras escrevendo, esse cara está brincando falando isso porque ele tem dinheiro. Aí um lá respondeu um negócio que eu falei assim, cara, olha que interessante. Porque o cara que reclamou está dizendo, esse cara está falando isso porque tem dinheiro. Tipo, eu não diria isso, só faltou ele falar. Só que uma outra pessoa escreveu assim, não, ele não está falando isso porque ele tem dinheiro. Ele tem dinheiro porque ele pensa dessa forma. Aí,
a mente explode. É a mentalidade que precisa mudar. Às vezes a gente fica num comportamento muito religioso, de autocomiseração, de pena de si mesmo, de falar, Senhor, olha o que está acontecendo comigo, coitadinho de mim. Diferente dessa questão da oração do que eu estou dizendo do publicano, que está olhando para a condição de pecador dele, de miserável como pecador. Não está nem dizendo que ele não tinha posses, que ele não tinha recursos. É uma outra questão. Às vezes a gente olha para aquilo que a gente não tem, e a gente faz uma oração como essa do publicano, mas se lamentando pelas coisas que a gente não tem, pelo emprego que a gente não conseguiu, pela pessoa que a gente não conseguiu se relacionar. É um problemão que o crente tem. Quando não é isso, é o outro extremo. De imaginar que, por você ser servo de Deus, por você ter entregado a tua vida para Jesus, tudo na tua vida tem que dar certo. Você tem que ser rico, você tem que dar, afinal de contas, eu sou filho do rei, eu represento o reino de Deus na terra. Você quer alguém mais representante do reino de Deus do que o próprio Jesus, que veio para a terra, e que a Bíblia diz que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. E ainda tem gente que fala que ele juntou dinheiro para comprar a casa na praia. Dentro desse contexto todo, querido, a gente precisa entender e aprender que benefício que você vê nos outros e faz uma comparação, ele é só externo, porque na verdade, uma hora, todo mundo vai se encontrar com a sua realidade interna. Olha esse salmo, o que o salmista diz aqui, no salmo de número 73, se conseguir, abre aí, senão só presta atenção. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, ou seja, quase desviei. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Querido, esse salmo fala disso também, mas num outro contexto de comparação. Eu acho sensacional quando ele fala que esse versículo para mim é tão relevante quanto qualquer outro. Outra parte aqui, espera só um pouquinho. Versículo 13, com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Ele está olhando para tudo e fala assim, o que adiantou ter esse coração puro? Olha o que os outros aqui têm. Então ele está ali se lamentando, porque tudo parecia dar certo com os ímpios, e com ele estava dando errado. E ele estava olhando assim, cara, perdi tempo em ficar aqui me santificando, fazendo aquilo que era a vontade de Deus. Até que no versículo 17 diz, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Como se ele dissesse, até a hora que eu tive uma experiência, um encontro com Deus, e eu percebi o problema, a gravidade do que é essa distração dos caras terem muito, porque eles vão se dar mal, eles estão vivendo ali como se Deus não existisse. Querido,
Enxergar alguém que é rico vivendo como se Deus não existisse, até faz sentido. Mas a gente entrar em desespero como se Deus não existisse, não faz sentido. Se eu puder te exortar de alguma forma mais direta, eu diria para você, não entre em desespero, sendo crente, frequentando a igreja, lendo Bíblia, assistindo um culto, orando a Deus, tendo a sensação que Deus não existe, porque está sempre parecendo que alguém tem aquilo que você merecia ter, que o outro aqui é abençoado e você não tem sido, que você está vivendo uma grande injustiça. Não caia nesse erro. É o mesmo erro de comparação que todos os outros fizeram, mas no caso dele, esse erro de comparação, ele se torna uma vantagem, quando o salmista deixa de comparar os benefícios da terra, e ele começa a olhar de um prisma mais espiritual e de eternidade. É nessa hora, querido, que você olhando para a realidade financeira de qualquer outra pessoa que seja melhor do que você, mas que não tenha a Jesus, ao Espírito Santo no coração, que você percebe que, cara, eu estou bem. Vou contar uma história para vocês rápida. Teve um cara uma vez, um amigo do meu pai, um advogado muito conhecido chamado... Será que eu falo o nome dele? Vai ficar gravado aí. Vou falar para dar veracidade ao fato. Fábio Lucchesi. Lucchesi com CH. Depois anota esse nome e procura quem é esse cara. É Lucchesi que se escreve. A filha dele foi casada com um cara dono da Caoa, que era Carlos Alberto de Oliveira Andrade, né? Caoa, você deve lembrar da concessionária, que inclusive faleceu o cara, enfim. E aí, eu não sei que história que minha irmã contou para esse cara, e esse cara me recebeu no escritório dele na Avenida Paulista. Ele tinha 2 computadores na mesa. Meu irmão, naquela época, ter computador, isso foi em 1995, 96, alguma coisa assim. Eu já tinha trabalhado um bom tempo no banco, estava 7 anos no banco, saí, eu não conseguia me recolocar profissionalmente, e eu não sei que minha irmã deu uma dica lá para o cara, ou falou alguma coisa, que deixou o cara meio bravo comigo. Tipo assim, vou sentar, vou conversar com você com a cinta na mão. Eu lembro dos 2 pezão dele em cima da mesa, e o cara me humilhou como se eu não quisesse trabalhar, sendo que eu estava lá pedindo um emprego. Porque alguém falou, minha irmã falou, vai lá, conversa com o Dr. Fábio, não sei o quê. Eu só fui entender quem era esse cara muito tempo depois. Mas eu lembro da conversa. E ele foi tão rude comigo, foi tão incisivo, foi tão grosso. Que a primeira parte da conversa foi, eu vou conversar com você com a cinta na mão. Como se eu não quisesse trabalhar. E eu já trabalhava desde os meus 13 anos. Eu acho que eu tinha, sei lá, 20, 21, sei lá, enfim. E eu lembro que a única coisa que me fazia me tranquilizar na frente dele, era um negócio que talvez não devesse fazer, devesse pensar, mas eu olhava para ele e pensava assim, tudo que esse cara tem é dinheiro. Tudo que ele tem é dinheiro. Ele não tem Jesus. Esse cara não tem Jesus. E de fato, pelo comportamento, eu tinha essa sensação. E depois eu vim ter certeza que de fato ele não tinha uma experiência com Deus. Mas era o que me fazia, em termos de comparação, a não me sentir pior, humilhado ali. Porque eu olhei para aquilo que era espiritual, para aquilo que era eterno. Aí você pensa, poxa pastor, mas é uma realidade que todo mundo vive. E a gente não consegue pensar de maneira espiritual o tempo todo. Com certeza. Por isso que o próprio salmista, que tinha a credibilidade de ter uma reflexão como essa, escrita, registrada num salmo, esse cara mesmo tinha essa condição de comparação, de indignação, até que o exemplo dele, de entrar no santo lugar, de ter uma experiência com Deus, mudou a visão dele. Então o que precisa mudar, querido, é a nossa visão. E para isso acontecer, a gente tem que ter essa busca de experiências com Deus, de busca de oração e de leitura da palavra, de comunhão, de relacionamento, de orar uns pelos outros, para que a nossa mentalidade possa mudar. Para que a gente não fique o tempo todo se lamentando por aquilo que a gente acha que é injusto. Então é nessa hora que toda comparação humana, financeira, ela perde o sentido. Mas, se você acha que o ser humano não é capaz de piorar, saiba que existem doutrinas novas, ou pensamentos de crente novos, que conseguem fazer a gente viver algo pior do que isso, do que essa mera comparação. Esses dias, eu ouvi uma doutrina segundo a pessoa que fala dela, essa doutrina é odiada por todo mundo, ninguém gosta dessa doutrina, inclusive os próprios cristãos, mas quem mais reclama dessa doutrina é crente velho. Gente que nasceu, cresceu na igreja, que não se desviou, é quem mais reclama dessa doutrina. E essa doutrina diz que existem pessoas que se converteram há muito tempo, são os velhos convertidos,
que desde sempre fizeram tudo aquilo que por princípio de palavra eles aprenderam que deveria ser feito e não fizeram de fato que não deveria ser feito. Eles dizem ter se sentido enganados pela igreja em virtude de nunca terem exercido a liberdade que eles tinham. Então o cara é crente a vida inteira, nasceu, cresceu na igreja, mas ele chega numa fase adulta onde ele começa a reclamar, dizendo: poxa, eu fiz tudo o que eu podia, o que a igreja mandava, o que a Bíblia mandava, e agora esses caras que estão se convertendo agora, depois de ter ganho dinheiro, depois de ter pousado na Playboy, agora está fácil aí falar que é de Deus. Os caras já usufruíram de tudo na vida. E essas pessoas que têm dito essa doutrina, na verdade são os crentes novos que têm se desviado. Alguns deles até desigrejado, gente que conhece bastante a Bíblia, mas o cara faz uma comparação da realidade dele, que nasceu e cresceu na igreja, com aquele que se converteu por último, e que foi perdoado, e que se arrependeu. Ele fala: é fácil para esse cara se arrepender, o cara ganhou dinheiro, pegou todo mundo que ele quis, é fácil para ela se arrepender, dizer que Jesus, agora tem família, tem filho, já ganhou dinheiro, está bem, mas a gente que viveu aqui na igreja, ele fala como se a vantagem fosse a pessoa ter tido uma vida de pseudo-liberdade, que na verdade é escravidão pelo pecado. Ele fala como se o melhor fosse para ele ter experimentado todas as coisas do mundo e não ter crescido na igreja. Eu não sei você, mas quando eu olho para mim, tendo crescido na igreja, mesmo convivendo com muita gente na rua, eu percebo quando Deus me preservou de coisas que talvez se eu tivesse entrado, eu não sei se eu teria saído. Por exemplo, dependência química. Eu nunca queimei um baseado na vida. Eu nunca enchi a cara e fiquei bêbado. Eu nunca usei nenhuma substância de nada. Pequei como um monte de gente pecou. Entretanto, eu fico pensando, do jeito que eu tenho, eu não sei se eu confesso esse pecado, do jeito que eu tenho prazer em comer doce, do jeito que eu gosto de chocolate, eu fico pensando, se eu tivesse usado, será que eu teria conseguido sair? Então eu não olho para as coisas que todo mundo fez e acho, puxa, olha que maravilha seria se eu não tivesse crescido na igreja. Sim, de repente poderia ter sido uma sensação de liberdade, mas que vem com uma ressaca moral depois do tropeço. Eu posso sair pegando quem eu quiser, sim, e ter um monte de filho, de gravidez indesejada. Qual é a vantagem que se tem nisso? A palavra de Deus diz em João, capítulo 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu lembro de um programa de TV, o Rina, nosso pastor, falando sobre o conceito de liberdade. E ele fala com propriedade, porque o cara já usou um monte de coisa, tinha feito um monte de coisa. E ele fala assim, as pessoas falam de liberdade, mas qual é o conceito de liberdade que elas têm? Liberdade é o quê? O cara tem que fumar um bagulho para ficar bem, o cara tem que fazer isso, fazer aquilo, isso é liberdade? Então ele precisa rever esse conceito de liberdade, o que é liberdade de fato? E esse conceito que ele deu da falsa liberdade, de pessoas que dizem ser livres, que faz aquilo que ela quer, porque a religião não proíbe ela, quando na verdade ela só está dando uma desculpa para poder aliviar a própria culpa muitas vezes. Querido, eu lembro de um amigo meu, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, que ele falava assim, cara, aonde eu moro e tudo que eu vivi na minha vida, todo mundo usa o que eu uso. Então eu queria pelo menos ter alguém perto de mim que não usasse. Algum desses meus amigos que não usasse, que eu conhecia todos eles na verdade. O que as pessoas queriam? Uma referência de alguém que ela pudesse olhar e se inspirar, não se comparar, mas se inspirar e dizer, é possível. Eu consigo sair do lugar. Agora, ainda nesse raciocínio, eu lembro de um amigo meu de adolescência, que ele era praticamente o líder da galera dos adolescentes. E ele era tão influenciador, que ele resolveu fazer um campeonato de futebol na escola. Aliás, organizado pela igreja, mas convocando os alunos da escola. Sem nenhum exagero. Esse cara fez um campeonato de futebol com um monte de time, porque ele era fissurado em futebol. Ele era muito ruim de futebol, mas ele trouxe pelo menos 40 pessoas, 40 jovens, para frequentar a igreja. Do dia para a noite, o cara praticamente lotou a igreja, só de jovem. Era 40 só dos que jogavam bola, foram os agregados.
Chegava uma hora que você não sabia se você estava no meio dos amigos da escola ou dos amigos da igreja. Era sensacional. Até minha irmã casou com um desses meus amigos que veio da escola, desse campeonato de futebol. Só que um dia, um pouco mais velho, ele desabafou algo para mim assim. Ele falou assim, cara, a mãe dele era zeladora da igreja. Ele falou assim, eu cresci na igreja, via vocês aí viajando. Ele tinha aquela meio síndrome de cachorro vira-lata, né? De não ter dinheiro e tudo, filho da moça da zeladora da igreja, não sei o que lá, enfim. E vocês aí de namorada, de não sei o que, né? Faltava nos cultos para ir andar de skate, não sei o que lá. Eu lá, todo culto. E para quê? O que adiantou? Aí eu olhei para isso, eu até assustei. Falei, cara, vindo desse cara, que praticamente ensinava para a gente as passagens bíblicas como se fosse um adulto, era o cara mais líder que a gente tinha. Hoje sabe o que esse cara é? Por causa dessa comparação, mesmo tendo crescido na igreja, o cara é um agente de segurança pública que, pelo apego dele em relação ao estado financeiro dele e da família, o cara resolveu entrar na maçonaria para poder se garantir, e nem é o maior problema. Tempos depois, esse cara começou a frequentar outras religiões que faziam certas promessas. Um dia a gente encontra esse cara cheio de guia, mas ele conquistou aquilo que ele queria. Ele conseguiu uma esposa muito bonita, conseguiu ter uma filha, mas traía essa esposa todos os dias praticamente. Ele se envolveu em muitas questões ilícitas na polícia. E antes de eu saber de tudo isso, ele me pediu oração. Falou, pô, que legal, fulano está querendo, né, voltar, se firmar em Deus. Mas é porque ele estava sendo investigado pela corregedoria. Então ele só estava com medo de ser preso. Sabe aquela história de Faraó? Chegava as pragas do Egito, depois que as pragas iam embora, o coração do Faraó se aliviava. Era mais ou menos a situação dele. Tudo isso, querido, tudo que ele sempre quis, ele conseguiu. Porque tudo que ele queria era o dinheiro. Ele fez comparação entre aquilo que ele não tinha, aquilo que os outros tinham. A falta de liberdade que ele disse que ele tinha e a falta de liberdade que ele disse que ele tinha e que os outros tinham. Ele fazia comparação dessas coisas para no fim das contas ele chegar e jogar tudo fora. Tudo porque hoje ele tem dinheiro. E a Bíblia diz o quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A única coisa que a palavra de Deus coloca como algo capaz de enganar o coração do homem, não é o Satanás e Deus competindo, é o dinheiro. Não dá para dizer que você consegue servir a dois senhores, a palavra de Deus diz. Tem como você servir a Mamon, servir ao dinheiro e servir a Deus. E o problema desse cara era esse. E ele, de tanto fazer comparação, ele abriu mão das coisas mais importantes que ele tinha, tudo em virtude do dinheiro. Tudo por comparação. E a Bíblia diz, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. De que adianta ganhar tudo isso? De que adianta ficar se comparando para ter o que os outros têm e perder o que é mais importante, que é salvação? Ah, pastor, mas salvação não se perde. Vamos entrar nesse ponto aqui, basicamente. Eu estava batendo um papo com um primo meu. Se eu pudesse, eu colocaria esse áudio, mas são 4 minutos de áudio, você não vai aguentar. E ele fala assim, não, porque, na verdade, é uma bobagem essa discussão teológica de calvinismo, arminianismo, né? Porque o calvinismo, eles acham que a salvação se perde. E a salvação não se perde. Na mesma frase, no mesmo áudio ele diz, em compensação os arminianos dizem que a salvação se perde, e se você olhar de acordo com o texto tal, ela se perde. Eu fiquei pensando, define o que você quer. Você quer acreditar no calvinismo ou no arminianismo? O problema, querido, por que eu estou falando isso, cara? Ele falou, pastor, acho que você mentiu. Ele falou que nunca usou droga e... Alguém lembra por que eu estava falando isso? Oh, Jesus. Vamos voltar para o texto de Mateus? Melhor. Mas não é. Eu não consegui pegar o link. Aquele que nunca consegue, ele nunca sai perdendo. O que ele faz? É que o Espírito Santo me parou aqui e me fez encerrar esse raciocínio porque queria falar outra coisa. Não é não, eu que viajei mesmo, tá? Mas voltando lá para o texto de Mateus, em específico, ele fala algo mais pesado. Essa comparação não é meramente trabalho e ganhar mais do que o outro. Fala sobre salvação. Fala de uma comparação de pessoas que foram salvos há mais tempo e salvos há menos tempo. Então não é só trabalho e receber.
É mais ou menos onde se encaixa essa comparação dessa pessoa que reclamou dessa nova doutrina, que reclamou do cara que se converteu por último. Os últimos serão os primeiros, e os antepenúltimos serão os terceiros, para não perder a piada. E sobre esses que chegaram depois, quando a gente olha para esse texto de Mateus, com essa ótica, a gente percebe na verdade que isso fala dos crentes dos dias de hoje, e de pessoas como nós, que a gente às vezes não admite, mas a gente faz comparações. A gente olha para a nossa vida de renúncias, e ao invés de entender o processo de renúncia que a gente está vivendo, a gente acha que o que a gente está vivendo é uma injustiça, que Deus deveria abençoar a gente, quando na verdade é só um processo, e não tem como fazer comparação com outras pessoas. E se por um acaso, querido, a gente pensa dessa maneira, achando injusto, é como se outras pessoas não merecessem a recompensa da eternidade que a gente recebeu, porque passaram mais tempo vivendo longe das renúncias que a gente passou vivendo constantemente. Pensar assim é uma demonstração de ingratidão com aquilo que você tem com Deus hoje. O nosso problema de comparação não é só se você vai ficar triste ou se você vai ser consolado por Deus. O problema é que viver a comparação hoje, que nos leva à tristeza, é viver a ingratidão nos dias de hoje. Viver essa comparação é ser ingrato. E querido, ser ingrato é uma das coisas mais perigosas que a gente tem vivido, porque a ingratidão ela vai entrando aos pouquinhos. Ela começa com uma mera comparação, onde o outro ali está bem e você não está, onde o outro, sei lá, fez um monte de coisa errada, mas conseguiu se resolver na vida, como se fosse um cara que é tipo, que nem um cara que tomou um enquadro da rota, que tem um vídeo desse, o cara tomou um enquadro da rota, mas o cara não tinha mais nada, respondendo nada, e o cara, mas como assim, você roubou isso, roubou aquilo? Cara, eu fui esperto, né, senhor, investi em imóveis. O ladrão roubou tudo que ele podia roubar, mas fez um investimento seguro. A gente olha para isso e fala assim, meu, que absurdo, cara. Porque o problema ali é que ele usou o dinheiro ilícito. É diferente da gente falar de arrependimento. Eu vou simplificar ainda mais. Isso é o que eu chamo, querido, de perdão seletivo. Porque demonstrar ingratidão com aquilo que você tem como relacionamento com Deus hoje, olhando mais para o outro, é como se só você merecesse perdão e as outras pessoas não. E é difícil a gente enxergar o nosso próprio tropeço, quando a gente está sempre fazendo uma comparação. E constantemente a gente faz isso, só que a gente não percebe, porque a inveja que a gente alimenta no nosso coração, ela faz a gente ficar olhando só para a gente, para ter a sensação de que olha o que está acontecendo comigo, coitadinho de mim. Para a gente quase encerrar, porque eu falei que eu ia ser rápido hoje, é como se Deus tivesse que depreciar o resultado do arrependimento de um novo convertido, ou de outras pessoas que são mais abençoadas do que você, em virtude das dificuldades que o crente velho vive. O problema, querido, é que a gente passa tanto tempo sendo crente velho, que a gente acha que a nossa história, ela é mais relevante do que qualquer grande experiência que você tenha com Deus. O maior problema do crente que nasce e cresce na igreja é que ele tem mais dificuldade de se arrepender de seus pecados do que aquele que passou a vida inteira longe de Deus e um dia, mais maduro, ele cai na real e vê a bobagem que ele fez com a vida dele. Selecionar perdão, querido, é um dos nossos grandes problemas. Abra a tua Bíblia em Salmo número 32. A gente está quase encerrando, tá? Eu gosto desse salmo, porque ele traz a gente para uma realidade de bênçãos por causa de arrependimento. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Vamos parar só aqui primeiro. A iniquidade perdoada e um pecado coberto, ele só pode acontecer através de arrependimento. Então, quando a gente olha para alguns salmos, inclusive, principalmente os salmos de Davi, a gente encontra essa realidade de um cara que era rei, que tinha posses, que tinha mulheres, que tinha tudo, mas era capaz de enxergar a importância do arrependimento e não de ficar fazendo comparação. Versículo 2: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio.
Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabeças são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. O que eu acho mais sensacional nesse salmo é a forma como Davi se expõe e ao mesmo tempo como ele discerne a si mesmo. Ele se expõe e ele entende tão bem ele mesmo, e ao ponto dele discernir o perdão de Deus. Ele entende quem ele é, ele entende o que ele fez, ele entende o arrependimento e ele entende que Deus perdoa. Tem muita gente, querido, que passa a vida se culpando de coisas que Deus já perdoou. O inimigo lança a seta e fala, você não pode ver tal coisa, olha o que você fez. É uma das razões pelas quais, quando eu dou oportunidade para as pessoas confessarem a Jesus como Senhor e Salvador, eu não peço nem para ninguém ficar de pé. Porque a pessoa às vezes tem preocupação, vai que eu não fico de pé e a oração não valeu, porque o diabo faz isso. É uma das razões pelas quais que você precisa facilitar, inclusive, o caminho de outras pessoas, porque tem gente que não tem essa consciência de Davi, que não tem a consciência que você tem, de que Deus é um Deus perdoador. E Davi fala isso sobre si mesmo, partindo do ponto que ele não fica fazendo comparação com ninguém. Ele não fica dizendo, o outro ali é pior do que eu, Deus. Eu fiz essa mancada aqui, mas você sabe, eu tinha que preservar minha imagem de rei. Eu mandei matar Urias, eu caí com Batseba, mas você sabe, como é que é ficar diante das pessoas? Ele não está preocupado com ele. Isso é uma das coisas mais maravilhosas sobre Davi, não está preocupado com a própria imagem, não fazer a comparação dele com outras pessoas. Mas o que eu acho legal nesse texto é que no momento, parece que ele parece profetizar em nome de Deus, e ao mesmo tempo ele está terminando dando conselho. Nos 2 primeiros versículos, parece que até o próprio Jesus falando. Aí tem do 3º ao 5º, ele meio que rasga o coração. No versículo 6, ele ministra as pessoas. No 7, ele fala de si mesmo. No 8, ele praticamente está profetizando. E nos últimos, ele está ministrando. Davi era super intenso. Mas o resumo pessoal que a gente tem aqui é que apesar da gente ser cheio de pecado e de iniquidade, que é um pecado de depravação, é meio que o costume, o acostumar-se com o pecado, pela misericórdia de Deus a gente não é punido de forma proporcional aos nossos erros. E era isso que Davi estava enxergando ali. Ele falou assim, eu sei o miserável que eu sou, e o que eu estou recebendo aqui, não é o que eu merecia. É o que ele está ensinando para a gente, que a gente não está recebendo aquilo que a gente realmente merecia, em razão dos nossos pecados. E a prova disso é que esse salmo, ele provavelmente foi feito depois de Davi ter pecado com Batseba, e eu já disse antes também, eu não sei se foi antes ou depois do profeta Natan ter se encontrado com ele, mas independente disso, nesse capítulo Davi mostra a alegria que ele tinha de se sentir perdoado por Deus, tanto que no final ele fala, exultai, se alegra. Vamos ler de novo aqui, só o pedacinho final. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Então, como ele mesmo fala, ele tinha pecado, mas depois de esconder seu erro por um tempo, ele confessou, recebeu restauração de Deus, e essa restauração foi ampla. Provérbios 28:13 diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, a grosso modo, que a gente percebe que não é só não contar o pecado, mas o cometer pecado e viver nele, vai trazer angústia para a gente e sofrimento. Agora, para encerrar, prometo que eu vou encerrar. Um outro exemplo importante aqui, pouco percebido. Texto de 1 Coríntios capítulo 11, diz assim, nisto porém vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vós vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Queridos, isso aqui é só para mostrar para a gente, que problema na comunhão, até a igreja primitiva tenha.
tinha. Versículo 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, e ao passo que há também quem se embriaguem. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhai-vos os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Só para explicar aqui, ele está falando de uma parte onde as pessoas estão divididas entre elas, e na hora da ceia, que deveria ser uma reunião para comunhão no meio da igreja, tinha gente que comia mais do que os outros, tinha gente que enchia a cara, e ele falava, vocês não têm casa para comer não? E outra, tem gente que chega aqui e não tem o que comer, e fica com fome e fica constrangido. E essa parte mostra que a gente só olha para a gente quando existe benefício próprio, enquanto tem benefício. Enquanto tem alguma coisa boa para a gente só consegue olhar para nós, mesmo que haja outras pessoas, que aí sim, você precisa comparar e dizer, pô, eu estou comendo tudo aqui, mas o cara ali não tem. A gente só usa, querido, comparação, infelizmente, para os motivos errados. Para os motivos certos, geralmente a gente não usa. E continua aqui dizendo aqui, examine-se o homem, pois a si mesmo, assim como do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir no corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, querido, não é um mero julgamento pela comparação. Como é que eu vou te explicar isso rápido, Senhor, me dá lucidez? Eles julgavam os outros, eles faziam comparação com os outros, ao invés de julgar só a si mesmo. Mais ou menos o seguinte, a comparação que eles deveriam fazer em relação aos outros, ela era uma comparação que deveria ser em misericórdia, olhar para o outro e ter misericórdia dele. E um momento onde eles deveriam olhar só para si mesmos, não era para o quanto eles poderiam comer de uma ceia, mas olhar para os julgamentos que eles deveriam fazer a si mesmos, ao invés de julgar os outros. Você conseguiu me entender? A gente meio que distorce isso. Ao invés de a gente fazer comparação para ter misericórdia, a gente faz comparação para fazer reclamação. E ao invés de a gente olhar para a gente, na condição de dizer, eu sou um miserável, que nem o exemplo do fariseu e do publicano, a gente geralmente olha para o outro e diz, olha lá que pobre miserável. E ainda bem que eu não sou que nem ele. Ao invés de olhar para si mesmo e dizer, olha que miserável que eu sou. Eu entendo, querido, que muitas vezes o crente, ele tem um comportamento meio contemporâneo, meio cultural, de parecer que ele está avaliando se outra pessoa merece ser próspera ou não. Eu falo isso porque eu também tenho muitas vezes, sem perceber, essa avaliação. Eu olho para alguns e eu falo assim, cara, por que esse cara, nessa conduta, esse cara está sendo próspero, sendo que eu conheço um monte de gente, inclusive eu mesmo, que estou olhando para a minha realidade de vida, eu falo, poxa, por que eu estou patinando determinadas questões? E eu percebo nessa hora o quanto é importante a gente voltar para a essência daquilo que é espiritual, daquilo que é eterno, para parar de perder tempo em fazer comparações e julgamentos. Porque parece que a gente o tempo todo precisa de alguém pior do que a gente, para a gente poder se sentir em equilíbrio. Por exemplo, questão de pecado. Você já deve ter vivido isso, eu já vivi isso. Você comete um certo tropeço, e você se sente exposto, ou você, por alguma razão, você foi exposto diante dos outros. Quando acontece alguém que cometeu o mesmo erro que você meio que se sente até aliviado, porque as pessoas vão conseguir olhar para outra pessoa, e não só para você, ou você mesmo vai dizer, talvez olhando para os outros, dizendo, tá vendo, não sou só eu que errei assim. Mas tem uma frase, eu acho que é do Ronald Reagan, da época do Cezão, que ele falava assim, que o grande erro das pessoas, dos fracos, é querer destruir os fortes, para que todo mundo fique no mesmo nível. É sempre trazer os outros para baixo, quando na verdade nós é que temos obrigação de trazer os outros para cima. Você está fraco, então levanta, puxa a mão do outro. A Bíblia não está dando para a gente um exemplo de comparação, para você querer que o outro seja destruído, para que fique ruim, para que ele fique pior, então estejam os dois no mesmo nível. Olha essa questão, lembra daquele momento onde Salomão, no seu primeiro julgamento diante do povo,
tinha 2 mulheres com filhos, uma deita sobre o filho e mata o filho, e aí ela troca de filho com outro, ela coloca o filho dela morto junto com a outra mulher e pega o filho da outra vivo e fica com ela. Na hora que as mulheres acordam, a mulher que vê o filho morto fala, esse filho não é meu. E ela olha o filho vivo com o outro e fala, não, esse filho aqui é o meu. Ela diz, não, esse filho é meu, e levanta a presença do rei. Aí o rei fala o quê? Vamos fazer o seguinte, dá uma espada aqui, corta essa criança no meio e dá metade para cada uma, pronto. Aquela que era mãe de verdade falou, não, pode ficar com ele. Aí ele falou assim, opa, essa aqui que é a mãe, preservou o filho. Mas a outra ficou em silêncio, não falou nada. É como se ela estivesse dizendo assim, então beleza, nem você nem eu. A gente precisa entender que nós não fomos chamados para ser aquele que, nem você nem eu. Não, nós somos aqueles que em virtude do benefício de quem a gente ama, a gente até entrega. Tipo, beleza, não vai ficar comigo, fica com você. A nossa mentalidade precisa ser mais altruísta como cristão. Porque se você quer receber de fato alguma coisa de volta, primeiro entrega. Não se compare com aquele que tem, desejando que ele não tenha. Ou não se compare com aquele que tem, reclamando que você não tem. Seja grato por aquilo que você tem agora, porque muita gente sonharia em estar no teu lugar. Existem pessoas que sonhariam em ter a paz que você está tendo, para sair de casa, vir a uma igreja, sentar e assistir um culto. Tem gente que sonharia em estar no teu lugar. Não seja ingrato, não faça comparação, mas traga outras pessoas para o nível de satisfação que você tem. Expressa a Deus a tua gratidão, mas deixa as pessoas que fazem comparação com você serem puxadas para cima, para você dar para elas aquilo que você experimentou. Feche seus olhos por um instante. Quando você sai daqui hoje, sai daqui entendendo que Deus tem uma história exclusiva para você. Não saia daqui com a sensação de que você ficou para trás, onde os teus amigos, as pessoas que te cercavam foram beneficiados de alguma forma e você só está tomando prejuízo. Não olha para aquilo que as pessoas estão recebendo, mesmo tendo vivido errado por tanto tempo, e você por tanto tempo buscando a Deus não recebeu mais do que essas pessoas. Deixa Deus ser misericordioso com os outros, não faça comparação. Mas ao mesmo tempo expressa essa mesma misericórdia sobre as outras pessoas. Porque se Deus te trouxe aqui hoje, talvez um dos avisos dele para você, é que você não é o fracassado, a fracassada que você está achando que você é. Que as coisas não deram errado. É que você está fazendo muita comparação. Você está olhando muito para o terreno dos outros, para a vida, para a realidade de outras pessoas. De algumas pessoas você está olhando só para o resultado, mas você não sabe nem a trajetória dela. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer que Ele tem resolvido a tua vida. E que existem problemas que você está vivendo hoje, que eles são necessários ser vividos. Alguns deles principalmente porque te trouxeram para perto de Deus. E se você está aqui hoje e deseja entregar a tua vida ao Senhor, eu quero que você ore comigo. Que você faça uma oração muito simples, mas muito fundamental, muito importante. Para que você, ao sair daqui hoje, você tenha finalmente a esperança sendo renovada no teu coração. Finalmente você consiga enxergar o que você não estava enxergando. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, repete essa oração comigo. Aproveita que essa igreja inteira vai repetir essa oração e diz assim: Jesus, eu sei que eu sou pecador e eu não quero mais passar a minha vida me comparando aos outros e reclamando daquilo que eu não tenho. Porque no fim das contas, até essa oração, eu não tinha o principal, que era a salvação da minha alma. E Jesus, eu te agradeço, porque nesse exato momento, o Senhor está perdoando os meus pecados, o Senhor está gerando no meu coração arrependimento. E essa oração, Senhor, eu tenho certeza que ela está marcando a minha vida, porque eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, e que o Senhor morreu na cruz, e ressuscitou ao terceiro dia, para que a partir de agora, eu pudesse ter vida em abundância, e também vida eterna, em nome de Jesus, amém. Pai querido, eu oro pelos meus irmãos e irmãs, que nessa simples oração, começam a ter contigo, Pai, uma experiência de visitação, que vai além da informação, da racionalidade, que começa, Pai, provavelmente até pelas sensações e sentimentos. Que, Senhor Deus, que esses primeiros sentimentos
que essas primeiras sensações sejam sensações de esperança, como se finalmente pudessem descansar e saber que alguém vai cuidar dos planos, dos melhores planos que o Senhor tem. Eu te peço, Pai, que a paz que o homem não consegue encontrar, não consegue comprar, a paz que excede o entendimento do homem, encha esses corações e traga, Senhor Deus, o desejo, a fome, Senhor Deus, e a sede de te conhecer, Pai, não como uma religião meramente pode te apresentar, mas como o Senhor quer se revelar, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, a gente está aqui para poder te ajudar, te discipular, te abençoar, te aconselhar. Então, ao final desse culto, deixa o teu contato com o pessoal do Boas-Vindas, que deve estar em algum lugar, ou naquele balcão que ali do lado, vai ter alguém ali em pé. Se você quiser deixar o teu contato e saber como é que você pode ser amparado, auxiliado, aconselhado, porque toda quarta-feira a gente tem nas nossas casas as reuniões para gerar integração. É uma reunião de conexão, para as pessoas poderem se conectar umas às outras, para poder se integrar. E você pode saber onde tem uma reunião dessa mais perto da tua casa. O que é legal nessa reunião é que você sempre vai ter alguma coisa para comer no fim da noite. Se você quiser, leva na próxima quarta-feira, leva um pãozinho, uma Coca-Cola, mas se prepare para ter amigos, porque um dos maiores desafios das pessoas que entregam sua vida a Jesus depois de muito tempo é até a sensação de que ela não tem mais amigo. E na verdade a igreja é um ambiente de família, um ambiente familiar, não é um ambiente perfeito, dizendo, a gente é uma família. A gente é justamente uma família porque somos imperfeitos, mas a gente está aqui pronto para andar junto e para a gente poder se amparar nesse tempo. Então no final do culto, deixa o teu contato lá, pergunta onde tem uma reunião mais perto da tua casa, e quarta-feira às 8 horas, mergulha lá, pode levar amigo, leva quem você quiser, que a reunião é aberta. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Usa essa última adoração para não fazer comparação com ninguém. Olha para a tua própria vida e adora o Senhor nesse momento. Por suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando, vem ao teu reino. Por suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando,
agradou, moendo, fazendo enfermar. Levou o pecado de muitos e com os malfeitores foi contado. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. Grande é o Senhor, poderoso, digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. És o caminho. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos aponta o caminho, porque o Senhor é o mesmo caminho. O Senhor é o caminho, é a verdade, não há outra verdade além do Senhor. O Senhor é a vida, não existe outra vida além do Senhor. E a gente sabe que é impossível ir ao Pai se não for através do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou de uma forma tão inexplicável, que vindo a essa terra, Senhor, e tendo o sacrifício de Jesus na cruz, nós recebemos acesso livre. Sabemos que nós somos ouvidos. Nós não somos ouvidos porque a gente merece, não é por quem a gente é, mas por quem o Senhor é. E que isso, Senhor Deus, seja suficiente para o nosso coração, para a gente descansar e saber que aquilo que a gente não merece, que é justamente a punição severa pelos nossos pecados, não é isso que o Senhor tem para nós. Antes a Tua graça, Pai, nos dá aquilo que a gente não merece, que é a Tua bondade, a Tua misericórdia, que são os Teus livramentos, que é o Teu perdão, que é o Teu fôlego, Tua alegria, a Tua restauração. Senhor, obrigado, Pai, porque na nossa mente, Senhor Deus, nós vamos entender que não há necessidade de nenhuma comparação, Senhor, com aquele que aparentemente, exteriormente, vive algo que nós gostaríamos de viver. Ao contrário, Pai, nós vamos ser gratos por aquilo que nós temos, entendendo que o Senhor não parou de trabalhar, que o Senhor não parou de responder, que o Senhor não parou de absorver aquilo que nós te entregamos como oração, algumas vezes com lágrimas, Senhor Deus, com clamor, algumas vezes perguntando se existe fé dentro de nós ou não. O Senhor é capaz, Pai, de olhar para esses clamores e petições e nos responder mediante a Tua misericórdia e graça. Muito obrigado, Jesus. Nós te amamos, nós te adoramos e nós queremos viver te adorando além de falar. Nos ensina, Senhor Deus, a te adorar através daquilo que nós fazemos. Que os nossos atos, Senhor Deus, provem a adoração que nós dizemos com os nossos lábios. Em nome de Jesus. Levanta a mão bem alto, querido. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida desde agora e para sempre, até que o Senhor volte. Como simples servo e sacerdote do Senhor, eu te abençoo com as bênçãos da palavra de Deus, para que você não viva mais a sensação de injustiça, para que você não viva a comparação, imaginando que Deus não tem sido justo na sua bondade com você, mas antes haja gratidão e você seja aquele que levanta o que está caído, aquele que traz para cima aquele que está longe, aquele que se aproxima dos Senhores e aproxima outras pessoas do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Dê um abraço quem está mais perto aí de você. Diga, eu te amo, Jesus. Deus abençoe, até domingo.